que nos ajudará nessa mediação da live de hoje. E uma boa noite mais do que especial para a nossa querida Benedita da Silva e ao nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, presidente Lula. Boa noite à nossa futura prefeita da cidade do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Boa noite a todos os jornalistas que encontram-se aqui nessa live, representando os veículos de comunicação aonde eles atuam. Eu quero aproveitar o ensejo e essa grande e mega oportunidade de termos aqui, diante da nossa presença, ainda que virtualmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a companheira Benedita da Silva, para falar da importância da esquerda brasileira dar mais atenção à comunicação comunitária, seja através do jornal impresso, das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, utilizando essas ferramentas como disputa de narrativa dentro desses territórios e utilizando dessas ferramentas como disputa de contranarrativa, a narrativa hegemônica da mídia empresarial burguesa. Eu queria fazer esse adendo, que eu acho muito importante, que a partir dessa live a esquerda brasileira venha dar mais atenção, venha atentar mais para a comunicação comunitária, que seria tão importante nessa disputa de narrativa contra as fake news que foram espalhadas na última eleição de 2018. Boa noite, Dandara. É uma honra dividir essa apresentação com você. Primeiro, porque nós estamos aqui dando a relevância e a importância da paridade de gênero. Segundo, que somos dois negros, né? Você é uma mulher negra, eu um homem negro. Então, essa apresentação está em boas mãos. Boa sorte para nós dois e boa sorte para todos. Essa live ela tem como objetivo principal debater com a candidata a prefeita do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e com o presidente Lula, a situação das favelas do Rio de Janeiro, quais são suas propostas para as favelas e para a nossa cidade. Por isso, esse espaço é dedicado ao debate de temas que diariamente fazem parte da vida de quase 2 milhões de pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro. Entre esses temas, entre essas variedades de temas, nós vamos debater aqui mobilidade urbana, educação, geração de emprego e renda, cultura, saneamento básico, a importância da comunicação comunitária nos territórios de favela e o combate ao coronavírus. É com você, Dandara. Isso mesmo, André. Temas importantíssimos e a partir do que você acabou de falar, nesse sentido, eu quero apresentar a vocês os jornalistas e representantes que compõem a nossa bancada virtual nessa live de hoje. Anderson França, da página Coluna de Terça, André Fernandes, da Agência de Notícias das Favelas, Gracilene Firmino, da página Favela da Rocinha, Zen Ferreira, do site Penha Notícias, Bárbara Nascimento, do portal Favelas, Vanderlei, da Rádio Estilo Livre FM, Érica Alves, da página Conexões Periféricas RP, e Felipe dos Anjos Pereira, da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, a FAFERJ. Muito bom, Dandara, perfeito. Quero explicar que essa live terá o seguinte formato: serão 4 blocos de perguntas que os veículos farão ao presidente Lula e à companheira Benedita da Silva. As perguntas serão intercaladas e no início de cada bloco, eu e Dandara vamos anunciar os jornalistas que farão as suas perguntas. As perguntas serão intercaladas, ou seja, se o primeiro jornalista fizer e direcionar uma pergunta ao presidente Lula, automaticamente o segundo jornalista vai ter que direcionar a sua pergunta à companheira Benedita da Silva. Assim sucessivamente até o final da live. Agora eu tenho a honra, a imensa honra de passar a palavra para o melhor e maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele faça as suas considerações iniciais. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiro André, boa noite, companheira Dandara, boa noite, companheiros e companheiras jornalistas, boa noite, minha querida companheira Benedita. Olha, primeiro, só dizer para você, André, da alegria
de poder participar de uma live em que está envolvendo os interesses do Rio de Janeiro, os interesses das comunidades do Rio de Janeiro, para que a gente possa discutir ao vivo os problemas, as soluções, aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, aquilo que precisa ser feito, e como a gente envolver a sociedade na participação das decisões da cidade e das políticas do Estado e do Brasil. E para mim é uma alegria maior, sabe, estar aceitando esse convite de vocês, da companheira Benedita da Silva, porque eu tenho um orgulho imenso, eu tenho um profundo orgulho, sabe, de ver que uma mulher da grandeza da Benedita da Silva está sendo candidata a prefeita do Rio de Janeiro, depois de muitos anos, porque a última vez que ela foi candidata a prefeita foi em 1992, aonde ela quase ganha as eleições, se não fossem as mentiras contadas sobre, sabe, os arrastões nas praias do Rio de Janeiro, para tentar jogar a culpa em cima da população negra e, sobretudo, sabe, comprometer uma candidata negra para poder eleger um candidato branco, que for César Maia. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou participando com uma alegria imensa. Eu quero que, na hora de fazer perguntas, vocês façam a pergunta que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Não tem tema proibido, não tem pergunta difícil, não tem tabu entre nós, porque o Brasil está precisando da verdade. Por isso, meus agradecimentos, um parabéns muito grande para vocês, e eu espero que vocês tenham muita inteligência na pergunta e eu ainda mais inteligência na resposta, porque aí a gente vai superar a ignorância que governa o nosso país. Um beijo no coração de todos, inclusive na da minha candidata Benedita da Silva. Obrigada pelas palavras, presidente Lula. E agora, então, eu vou passar a palavra à nossa candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Não tem som. Quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, cumprimentar a Euzen, a Bárbara, a Érica, o Anderson, o André, o Vanderlei, o Felipe, Gracilene, e dizer para a Dandara que eu fico muito feliz de vê-la novamente numa live aqui, junto com o André. Eu quero, nesse primeiro momento, agradecer por estar conosco também o nosso sempre, para mim, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim é uma honra muito grande ele está se colocando da forma como está, né, dando um total apoio, acreditando na nossa cidade, como acreditou nos seus tempos de presidente, na nossa cidade, e pôde investir na nossa cidade, no nosso estado. E eu sei que é muito difícil para nós, no meu caso, candidata agora, estar nesse momento diante de alguém que fez tanto por nós, pela nossa cidade e estado, e que, neste momento, está no isolamento social, e por isso a gente não pôde tê-lo aqui para a gente abraçar nesse momento, mas vai o nosso abraço digital. Eu quero parabenizar também a vocês por todo o trabalho que a nossa mídia tem feito. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir dar uma volta por cima nos momentos ruins, mas as nossas comunidades têm mudado consideravelmente na sua postura, na sua maneira crítica, porque está sendo sustentada por essas iniciativas de que vocês tratam. E é isso mesmo. Nós sabemos que informação é poder, principalmente uma informação real, e nessas informações reais é que eu entendi de que era possível só ouvir os outros órgãos de imprensa, principalmente num momento em que não teve debate, que não houve chamado grande debate. Como é que nós vamos ter condições de passar, de informar
de dialogar. Então, vocês são uma âncora muito forte, que tem esse trabalho, que pode estender o nosso diálogo, que fazemos nesse momento, mas estender também para que outras comunidades possam nos acompanhar nesse momento. Eu quero dizer que, segundo a pesquisa, estamos embolados, né, no segundo turno. E estar conversando com vocês hoje aqui, informando, ajudando a que a gente chegue e alcance mais comunidades, vai ser a forma do desempate. Quem vai tirar o Crivella vai ser a favela. Quem vai me levar para o segundo turno vai ser a favela. Porque nós estamos assistindo e acompanhando todos esses debates, todas essas discussões, e os demais candidatos que já tiveram a oportunidade de governar a cidade ainda estão falando em coisas que eles iniciaram e deixaram no meio do caminho, dando como se fosse uma proposta nova. E é preciso que a gente tenha senso crítico nesse momento de entender de que o que eles estão se comprometendo a fazer, eles não fizeram. E aí nós vamos ver, porque eu tenho certeza que todos vão me perguntar, né, sobre saneamento básico. Imagine, eles já tiveram aí, o saneamento básico não aconteceu. Nós vamos falar do meio ambiente, né? Nós vamos falar dos serviços públicos da comunidade, nós vamos falar do lixo, nós vamos falar da SEDAI que não sobe, nós vamos falar da Guarda Municipal que não presta serviço, nós vamos falar de tanta coisa. E eles estavam aí, tiveram oportunidade de fazer com que essa situação acontecesse para todos, não só para a favela, mas para toda a cidade. Então, é nesse sentido que eu penso que vamos desembolar esse quadro. Eu acho que a conversa com vocês ajudará bastante, porque vocês poderão informar. A decisão fica por conta de cada um, mas informar realmente sobre o projeto que temos para a nossa cidade, e não é um projeto de um pedaço do asfalto com um pedaço da comunidade, mas juntar essa cidade e deixá-la uma cidade acolhedora. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e junto com essa personalidade forte política, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, depois da apresentação inicial do presidente Lula e da companheira Benedita da Silva, inicia o primeiro bloco de perguntas que serão feitas na seguinte ordem. Mas antes de iniciarmos o primeiro bloco de perguntas, quero lembrar aos jornalistas que a nossa live tem a duração de 1 hora. Então, eu quero que vocês fiquem atentos à questão do tempo. Cada jornalista vai ter 40 segundos para formular a sua pergunta. É óbvio que pode passar um pouco. E o presidente Lula, com a companheira Benedita da Silva, vai ter 2 minutos para as respostas. É claro que também pode passar um pouco, mas vamos ficar atentos a essa questão do tempo, que é importante. Bem, os 4 primeiros jornalistas que realizarão as primeiras perguntas ficou na seguinte ordem. O primeiro é o Anderson França, do Coluna de Terça. O segundo é o André Fernandes, meu xará, Agência de Notícias das Favelas. O terceiro é a Graciene Firmino, Favela da Rocinha. E o quarto é o Zen Ferreira, do Penha Notícias. Então, para realizar a sua primeira pergunta, eu quero convidar aqui, dar uma boa noite para ele, Anderson França, do Coluna de Terça. Boa noite, Anderson. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, irmão. Estamos ouvindo. Boa noite. Benedita, muito obrigado pela generosidade em me ouvir. Presidente, muito obrigado pela generosidade. Eu sou Anderson França, eu venho da favela de Vila Aliança. Há 2 anos quase moro em Portugal, depois das ameaças de morte do mesmo grupo que fez ao Jean Willis, fez a mim, e o Partido Comunista Português que me recebeu. Benedita, de longe eu tento acompanhar e eu tenho uma pergunta que é central para mim e central para você também, minha irmã. A maior parte das pessoas que conversam comigo e que eu alcanço nas minhas páginas
dão um total de 7 milhões de pessoas, são negras, de periferias, evangélicas e querem o melhor para o Rio e direitos iguais. A senhora é, como eu sou, evangélica, da Assembleia de Deus, do Reteté. Eu sou batista, né? Os batistas precisam de um sacode do Espírito Santo de vez em quando. Mas com 16 anos eu ia para a passeata do Passe Livre e via a senhora e outros irmãos da igreja já participando de movimentos sociais com a classe trabalhadora. E eu me perguntava se o crente podia ser de esquerda. Depois eu descobri que ser crente e ser de esquerda não tem nada que entre em conflito. A pessoa pode ser, porque se Jesus estivesse vivo hoje, seria negro e favelado, provavelmente da Assembleia de Deus. Mas no dia 1º de janeiro, a Benedita, que vai assumir a prefeitura, ela vai saber restaurar os limites saudáveis entre religião e gestão pública que foram rompidos. E a Benedita, que vai assumir no dia 1º, vai saber respeitar a diversidade religiosa no estado do Rio de Janeiro? Posso responder? Posso, né? Bom, Anderson, que boa pergunta você faz. Eu quero dizer que são 40 anos de vida pública, sempre evangélica, no partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, levantando as bandeiras das liberdades democráticas. Então, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, evangélica do Reteté, como você bem colocou aí, né? Só quem entende é quem sabe, está entendendo o que nós estamos falando, mas os limites saudáveis se chamam democracia, né? Um Estado democrático de direito e laico. É esse o Estado e assim será na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Púlpito é uma coisa, né? Palanque político é outra, prefeitura é uma coisa, igreja é outra. Então, portanto, nós temos que não só respeitar as religiões de matriz africana, como as demais religiões de matriz africana, a liberdade de culto, a garantia de segurança no seu exercício e o acompanhamento necessário para que essas manifestações e outras manifestações, né, que não diz respeito à religião A ou B, mas que diz respeito ao calendário cultural da cidade. Então, tem carnaval, tem os terreiros, vai ter as igrejas, vai ter as atividades culturais de outras matrizes religiosas, enfim. Assim será Benedita prefeita da cidade. Devia ter um negocinho aí para mostrar que acabou o tempo. Muito bom, Bené. Muito boa a sua resposta. Agora, o segundo jornalista a realizar a sua pergunta é o companheiro André Fernandes, do Agência de Notícias das Favelas. Boa noite, André. Boa noite, meu xará. Boa noite, Dandara. Boa noite, Benedita da Silva, uma mulher guerreira que eu admiro muito. Boa noite, presidente Lula, um homem que eu chorei muito ao vê-lo sendo liberto. Choramos muito, o Brasil chorou muito no momento em que o senhor passou ali injustamente naquela detenção, naquela cela lá. A Agência de Notícias das Favelas nasceu há 20 anos e a minha vida é dedicada à comunicação comunitária. É muito importante afirmar que nenhuma outra candidatura no Rio de Janeiro convidou os veículos de comunicação comunitária a participarem. A Agência de Notícias das Favelas não tem um partido político, eu também não tenho um partido político, mas a Agência de Notícias das Favelas veio com muita gratidão pelo convite que foi feito, porque nós acreditamos muito no potencial da comunicação comunitária. Hoje, talvez a Agência de Notícias das Favelas seja o maior veículo de comunicação comunitária no país, e eu tenho dedicado a minha vida a isso, presidente Lula. O senhor acredita que um maior investimento e uma melhor divisão de verba publicitária para veículos alternativos de comunicação comunitária em seus mandatos, em um movimento de apoio à contra-hegemonia da grande mídia, né, poderia ter feito diferença no que vivemos hoje, uma vez que dialogaria mais, esclareceria mais as classes populares sobre ações do governo? Se o senhor for candidato, aí, emendando a pergunta, se o senhor for candidato, e a gente espera, né,
para o Brasil voltar a ser feliz. Eu não tenho como negar essa minha vontade. Se o senhor for candidato em 2022, presidente, como o senhor tratará essa questão se for eleito? Ô, André, primeiro, meus agradecimentos pelas palavras carinhosas e pela força da Agência de Notícias das Favelas. Olha, André, eu já tive a oportunidade de fazer autocrítica. Tem muita gente que pergunta, o PT não vai fazer autocrítica? O PT não vai fazer autocrítica? E eu tenho uma autocrítica que eu já fiz várias vezes, é que nós poderíamos ter feito muito mais para a chamada imprensa alternativa, para a chamada rádio comunitária, para chamar tudo que se contrapõe às informações endinheiradas, sabe, dos meios de comunicação, eu diria, oficiais, e que representam os interesses dos ricos nesse país. Você está lembrado, André, que quando eu cheguei na presidência, todas as verbas de publicidade do governo ia para menos de 400 meios de comunicação. Quando nós criamos a mídia técnica, que foi o primeiro passo que nós demos já com o companheiro Frank Martins, nós passamos a atender quase 4.300 meios de comunicação. Nós avançamos muito. Mas hoje eu tenho o conceito de que nós avançamos poucos para que a gente pudesse atender mais e dar mais força, colocar mais ajuda para que o meio de comunicação ajudasse a convencer a sociedade, sabe, da narrativa, sabe, que sempre foi construída nesse país contra o povo mais humilde e mais pobre. Hoje eu tenho clareza disso e posso te dizer que eu tenho dito em várias outras entrevistas de que a primeira coisa que eu quero fazer, e não é se eu voltar à presidência, não, ou seja, é se alguém de esquerda voltar à presidência, é fazer a regulamentação dos meios de comunicação, porque não dá para continuar com 9 famílias mandando nesse país. Não dá para as pessoas tomarem café do Bom Dia Brasil, tomarem café, sabe, jantar o Jornal Nacional e ainda depois ter uma ceiazinha à meia-noite com outro jornal da Globo. Ou seja, é preciso que a gente democratize, é preciso que as comunidades tenham mais meio de comunicação, mais financiamento, as universidades têm que ter mais meio de comunicação, porque somente assim a gente vai poder ter um jogo equilibrado. Então, eu não estou te fazendo uma promessa, André, eu estou dizendo para você, é obrigação moral. Se o PT um dia, um partido de esquerda, voltar ao governo, democratizar os meios de comunicação, fazer a regulação, que a última regulação é de 1962. A gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Então, é uma condição de soberania nacional, porque a soberania nacional só vai existir quando a gente tiver soberania interna, quando o povo tiver liberdade, quando o povo tiver informação, quando o povo agir as informações que ele recebe com outras pessoas. Portanto, a pergunta foi muito inteligente, daí eu quero te dizer, é um compromisso de honra, é um compromisso de fé, de que nós precisamos regular e democratizar os meios de comunicação desse país. Maravilha, presidente Lula, ouvir da boca do senhor que caso o PT ou um partido de esquerda possa estar assumindo o Brasil, nós venhamos realizar esse ato de suma importância, que é a regularização, a regulamentação dos meios de comunicação no Brasil, a democratização. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a democracia brasileira. Essa que é a grande realidade. Bem, o terceiro... E aí eu quero pedir, mais uma vez, encarecidamente, vamos nos ater à questão do tempo e formular a pergunta em 40 segundos. O terceiro jornalista a realizar a pergunta vai ser a Gracilene Firmino, do Favela da Rocinha. Boa noite, Gracilene. Boa noite, André. Boa noite a todos. Eu vou direcionar a minha pergunta à candidata, né, à Prefeitura do Rio, a Benedita. E, bom, esse ano, a Rocinha, né, eu como representante da Rocinha, né, do portal faveladarrocinha.com, vou direcionar mais para a minha favela. E na Rocinha houve a instalação de um tomógrafo, né, mas apesar de ter acontecido na Rocinha, houve essa instalação também em outras favelas do Rio, né, mas o caso da Rocinha foi emblemático porque o equipamento foi instalado no pátio de uma igreja universal, né. Então, e para piorar, além dessa questão, não foi instalado, né, em saúde e nem
sequer foi utilizado, não chegou a fazer nenhum exame, né? A gente sabe que milhares de pessoas aí estão precisando de um exame que é uma tomografia, que é um exame muito importante, enfim, de alta performance. E eu queria saber, candidata, qual a sua opinião sobre isso e o que a senhora vai fazer com esse equipamento que está lá, né, e na saúde voltada para as favelas do Rio de Janeiro. Gracilene, nós temos conhecimento desse acontecimento feito pelo prefeito Crivella. E isto é uma coisa grave, porque recurso público, além disso, deixou de dar assistência não só à comunidade da Rocinha, mas ele colocou em espaço privado. E, assim sendo, ele cometeu uma ação, né, administrativa, da qual nós teremos que, de imediato, retirar o equipamento lá do terreno da Igreja Universal. Além disso, ver se estar em boas condições, porque não sabemos as condições, porque é um espaço privado, e os equipamentos também dentro dos hospitais, das UPAs, e das clínicas da família, que é muito importante para a saúde da nossa população, a questão do fortalecimento do SUS. A clínica da família é a porta de entrada, né, para o SUS, e as nossas comunidades vêm sofrendo com isso. Então, é preciso que a gente retome as clínicas da família, as UPAs, que vão beneficiar as nossas comunidades, as nossas mulheres, também colocando nos serviços da saúde uma equipe que seja uma equipe especializada, porque outra questão de que ele não tem tomado conta e dado conta na área da saúde, que diz respeito também à mulherada, é a questão o acompanhamento, né, na gravidez, antes, durante e depois da gravidez. E nós queremos criar casa de partos e serviço de ginecologia e serviço também de pediatria, já que nós temos um hospital apenas na nossa cidade atendendo. Nós estamos falando de saúde da mulher na nossa comunidade, falando da criança também na nossa comunidade, da nossa juventude. Pode ter certeza que nenhum equipamento público vai ficar em nenhuma igreja, nem na minha. Muito bom, companheira Benedita. O quarto jornalista a realizar a sua pergunta vai ser o Zen Ferreira, do Penha Notícia. Boa noite, Zen. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Boa noite, Bené. Eu me chamo Zen Ferreira, sou jornalista do Penha Rio Notícias, só para retificar, Penha Rio Notícias. Né? Eu sou escritor, produtor, jornalista. E, Benedita, é um prazer estar falando com a senhora, com todos que estão aí participando, presentes. E eu queria saber sobre a questão, o que a senhora acha da questão do profissional, ou seja, a oportunidade. A senhora sabe que muito bem, o racismo ainda é muito forte na nossa vida, no Brasil, em todas as classes sociais, principalmente. Em toda a minha vida, eu observei, nesses meus 48 anos de vida, eu nunca vi um médico negro dentista. Já passei em todos os hospitais do Rio de Janeiro que eu posso imaginar na minha infância, e eu nunca vi um dentista negro atender uma pessoa. E eu queria saber por que esse contraste, né, com esse profissional, e por que essas oportunidades não são dadas. Somente em hospitais públicos, eu nunca vi um dentista negro atender uma pessoa. E eu queria saber por que esse preconceito tão forte e por que
essa distorção. Companheiro Zé, vou pedir que você conclua a sua pergunta aí, que já passou dos 40 segundos, por favor. Tá legal. Já concluí. Ô, Zé, na verdade, era a vez de perguntar para o Lula, mas, como você perguntou, eu vou responder para você. Até porque é bom, porque tem a presença do presidente Lula, porque antes dele era meio difícil, sim, você achar um odontólogo da nossa raça, mas depois de Lula a gente tem muito, mas muito mesmo, feminino e masculino, odontólogo, né? Nós temos pediatra, ginecologista, temos cardiologista, nós temos muitos, né? Porque as ações afirmativas das políticas de cotas para negros e negras, né, nas universidades, ela mudou a cor das universidades, né? E hoje você tem o que precisa agora fazer concurso público para absorver essas pessoas que estão formadas, e é o que nós vamos fazer na cidade do Rio de Janeiro, chamar concurso público para aproveitar, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, onde tivemos a Universidade da UERJ, que foi a primeira a implantar a política de cotas, né? E nós queremos dar oportunidade para negros e pobres, né? E nós temos que fazer esse concurso. Por um outro lado também, esses profissionais existem. Então, se eles existem, é preciso que haja, da nossa parte, uma ação afirmativa. E a ação afirmativa é garantir que, nos contratos que a prefeitura faça, nos editais que ela coloque, que ela possa também garantir essa proporcionalidade, presença de doutores e de doutoras, sejam para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente nós que vamos precisar de montar várias equipes, é preciso que a gente também coloque isso, que fique muito transparente para que nós possamos tomar uma iniciativa legal, né, de alguém que é formado, mas garantirmos como nós garantimos a política de cotas. Se não for assim, jamais nós teremos como dar uma oportunidade nesse mercado ainda com essa mentalidade que se tem do que o que é branco que é certo, que é o correto, que é o mais qualificado, e a gente precisa fazer uma política antirracista. Eu quero uma política antirracista na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E essa é você ter negros e ter branco em qualquer situação, seja para a educação, para a saúde, né, para ser superintendente, ser diretor de alguma coisa, tratar isso com a maior naturalidade. Nós vamos trabalhar essa questão do racismo institucional. Nós queremos trabalhar o antirracismo. Maravilha, candidata. Antes da gente iniciar o nosso segundo bloco, eu vou ler aqui alguns comentários que estão rolando aqui na nossa live. Está sendo muito elogiada. Temos aqui um primeiro comentário da Beth Rocha. Lula, meu querido, é sempre muito bom te escutar. Ainda mais quando você fala de maneira tão clara os pontos onde poderíamos ter feito mais. Ana Dutra, vamos fazer o Rio voltar a ser feliz. É 13. J. Martins, Benedita 13, nossa futura prefeita do Rio de Janeiro. Da Magda, o Rio precisa de você. Vote na Bené. Antônio, parabéns a todos os envolvidos por essa live. E Tiago Soares, essa live promete. E do Pedro Lucas, a favela está com a Bené. E antes de iniciarmos as perguntas dos jornalistas que fazem parte também dessa live, a gente recebeu uma pergunta aqui da jornalista Bianca de Jesus, do jornal Inverta, que vai ser para a Bené. Como Benedita e o PT pretendem fortalecer e ampliar o programa da Clínica da Família com a participação dos agentes comunitários da própria comunidade,
com capacitação continuada em serviço? E qual será o projeto para diminuir a fila de espera para atendimentos nas policlínicas? A candidata pode responder a essa pergunta antes de iniciarmos o nosso segundo bloco. Bom, eu acho que já tinha falado um pouquinho antes, né, que é a reabertura das clínicas da família. Isso é importante. A questão das equipes especializadas para poder fazer esse tipo de tratamento específico. E essa reabertura das clínicas da família e mais as UPAs, nós, e com equipe especializada, nós vamos tratar dessas 370 mil pessoas que ainda estão aí na fila, no CISEG, para serem atendidas. E essas pessoas terão, então, um tempo, nós vamos estabelecer tempo de atendimento, porque não é possível as pessoas ficarem esperando uma consulta 10, 11 meses para voltar a uma consulta, quer dizer, se estiver muito mal, morre e não foi atendido. Então, é isso que nós estaremos fazendo. Não tem como você diminuir se você não abrir mais leitos, se você não colocar a equipe, se você não reabrir a clínica da família e colocar as UPAs para funcionar. Perfeito. Então, agora a gente inicia a nossa segunda rodada, nosso segundo bloco de perguntas, que vai ser na seguinte ordem. Bárbara Nascimento, do Portal das Favelas, Vanderlei, Rádio Estilo Livre FM, Érica Alves, Conexões Periféricas, e Felipe dos Anjos, Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, FAFERJ. A gente começa, então, com a Bárbara Nascimento. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Bárbara Nascimento, Portal de Favelas, que é um veículo que é fundado e dirigido e desenvolvido por favelados de vários locais aqui do Rio de Janeiro. E a minha pergunta, dizer que estou muito honrada de participar dessa live com a nossa futura prefeita, Benedita da Silva, e com o nosso eterno presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E a minha pergunta vai para o Lula. Sabemos que que a concentração de riqueza está totalmente ligada à concentração de poder. E, ao mesmo tempo, nós temos, hoje em dia, um cenário muito fértil de várias mulheres negras periféricas se destacando na política. Aí eu gostaria de saber como a trajetória histórica do PT, em movimentos sociais, em movimentos de bases, principalmente na década de 80 e 90, com os núcleos do PT nas favelas, por exemplo, que trouxe, por exemplo, Benedita para o cenário político, como que essa experiência pode inspirar outras lideranças negras faveladas, femininas? Eu poderia ter feito para a Benedita, porque eu, na verdade, acho que algumas coisas a Benedita tem que responder, porque é ela, a partir de janeiro, que vai tentar tornar realidade as coisas que ela e vocês acreditam que possam ser feitas. Quando a Bené estava respondendo o Vei, eu fiquei doido para responder o Vei quando ele disse que não tinha visto um dentista negro. O Vei, você precisaria saber o seguinte: hoje tem mais estudantes negros e pardos nas universidades brasileiras que brancos. O importante é que você precisa saber, Zé, que nós fomos o governo que mais criamos universidade, que mais criamos escolas técnicas, que mais colocamos jovens da universidade. Fomos nós que criamos o Reúne, o ProUni, fomos nós que colocamos o Estado para financiar o FIES, que financiou mais de 2,5 milhões de estudantes, que eles estão acabando agora. Então, você vai ver muitos negros dentistas, muitos negros engenheiros, muito negro médico, muito negro diplomata, muito negro gerente, negros e negras, gerentes de bancos, ou seja, aquelas profissões em que era raro você ver uma pessoa negra, você vai ver logo, logo nesse país uma quantidade enorme. Uma outra coisa que eu queria falar, Bárbara, é que nós estamos num processo, nós temos que entender a questão da dificuldade da mulher na política, da dificuldade do negro na política, do pobre na política. É uma questão histórica, é uma questão milenar. Ou seja, foi assim que nós nascemos, assim que nós aprendemos, e graças a Deus,
Nós temos pessoas como você, como a Benedita e com tantas outras companheiras, que resolveram se rebelar contra a normalidade que estava restabelecida na sociedade, que mulher é sexo inferior, que mulher é para tomar conta de casa, que mulher tem que ganhar menos, que mulher não pode fazer política, que sindicato é coisa de homem, que política é coisa de homem. Então, eu não sei se vocês perceberam a revolução que vocês estão fazendo na política, lembrando que a primeira mulher a conquistar um voto nesse país foi uma mulher que entrou na justiça em Mossoró, me parece que em 1934, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, o fato da Benedita ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro aos 78 anos de idade, uma mulher bisavó, é uma revolução. É uma revolução e, por isso, ela tem que aproveitar cada vez que ela tiver que responder, ela responder com aquilo que é a aspiração, o desejo do povo pobre, do povo trabalhador, de homens e de mulheres negras. A Benedita, na verdade, é a nossa Mandela no Rio de Janeiro. É a nossa Mandela, sabe? A nossa Mandela carioca, a nossa Mandela que tem que passar esperança, chorar esperança, acordar esperança. Eu estou convencido, Bárbara, estou convencido que nós estamos avançando de forma extraordinária para que a gente não precise ter cota, que a gente sabe que as mulheres sejam maioria nas coisas, porque elas já são maioria na sociedade. Sabe? Ela não tem que ter privilégio nas coisas, ela tem que conquistar. Eu quero terminar dizendo o seguinte, ó, nunca espere que os homens vão dar liberdade para a mulher ou vão garantir espaço. Isso é conquistado na marra, na porrada, na teimosia, na divergência, na derrota e na vitória. E eu fico muito feliz, Dandara, quando eu vejo uma pessoa como você e outras companheiras, como eu vejo a Benedita, e eu vejo a força do movimento negro, Bárbara, fazendo o trabalho que estão fazendo. Então, olha, fique tranquila que vocês ainda não conseguiram tudo que vocês precisam e sonham, mas vai chegar um tempo que a gente vai conquistar tudo. Porque, sobretudo, a questão da racial é um preconceito estrutural que vai demorar muito tempo para a gente mudar, porque as instituições é que são racistas. Sabe, é o Poder Judiciário, é o Poder Político, é o Ministério Público, é a elite dirigente, as suas instituições, que são antirracistas. Então, que são racistas, na verdade. Nós é que temos que sermos os antirracistas para acabar com isso. E eu estou convencido que nós estamos avançando. É duro, é demorado, mas pessoa jovem como você nessa briga, Bárbara, eu tenho certeza que eu ainda vou estar vivo para ver vocês festejarem o lugar que vocês merecem ocupar na política e na sociedade. Muito obrigada, presidente Lula. Agora, só uma lembrancinha para a gente ficar atento ao tempo, né, para a gente não passar demais e acabar estourando e as pessoas não poderem perguntar tudo aquilo que querem perguntar, e também para a candidata e o presidente Lula poderem responder com tempo suficiente. Então, agora, a pergunta é do Vanderlei, da Rádio Estilo Livre FM. Vanderlei, você tem 40 segundos para perguntar. Tá bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aí a nossa futura prefeita. A pergunta vai ser para a nossa futura prefeita, né, que eu estou nessa luta aí da comunicação comunitária há 22 anos, né? Nossa rádio comunitária aqui do Vidigal funciona aos trancos e barrancos, mas estamos aí no ar, ajudando a comunidade, fazendo divulgações de projetos, de ideias e também de campanhas, né, de vacina, todo tipo de campanha a gente cai para dentro. E eu queria saber da nossa futura prefeita, né, porque até hoje a gente não recebeu ainda um incentivo público, né, das instituições públicas, né, se tem alguma ideia para a prefeitura divulgar os seus feitos nas rádios comunitárias, nas páginas de redes sociais, nos jornais locais, porque eu acho que esses meios de comunicação são direcionados para a comunidade, que é o público-alvo do poder público, na verdade, né? Eu sei que os governantes governam para todos, mas os mais necessitados são as comunidades. Então, os meios de comunicação praticamente trabalham gratuitamente para o Estado, prefeitura. Quando tem uma campanha, a gente divulga sem cobrar nada, essas coisas, porque a gente quer estar participando, entendeu? Mas nós, como todo mundo, precisaríamos do incentivo de uma parte desse bolo que as grandes mídias recebem. Eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto para isso.
É pensado, Vanderlei. É pensado. É pensado porque nós vamos precisar de um respaldo do Poder Legislativo, porque como as rádios comunitárias, a imprensa, essa imprensa, não tem patrocinadores, e nós precisamos de que a comunidade, que o território esteja envolvido nas campanhas da prefeitura, nós vamos estar mandando uma mensagem para a Câmara de Vereadores para que a gente possa incluir na comunicação de interesse da prefeitura também esses órgãos, porque ninguém melhor para imediatamente, dentro da comunidade, fazer circular essa comunicação. E a gente olha isso, até porque vocês sabem, né, de onde eu vim, quanto nós criamos a nossa imprensa, e a nossa imprensa foi ali capenga. No momento em que teve uma pequena abertura, melhoramos um pouco, e agora eu penso que está na hora. Ainda que não seja a nível nacional, e eu tenho projeto para isso, a nível nacional, enquanto deputado federal, mas no município estamos pensando numa mensagem para a Câmara de Vereadores para que a gente possa também, né, colocar, veicular matérias de interesse, campanha da prefeitura na imprensa comunitária, vamos assim dizer, imprensa livre. Obrigado. Muito boa resposta. A nossa próxima pergunta é da Érica Alves, Conexões Periféricas. Boa noite, eu me chamo Érica Alves, eu sou do Conexões Periféricas e do Portal RP, moro na comunidade Rio das Pedras, né, a terceira maior favela aqui do Brasil, né, em população, e uma das maiores comunidades nordestinas aqui no Sudeste. Eu quero agradecer a participação hoje aqui nessa live, é muito importante. Nós, em todos os meios de comunicações aqui, está participando de forma democrática desse momento. A minha pergunta vai para o presidente Lula, eterno, e eu tenho bastante perguntas para a Benedita, mas o bloco caiu para o presidente Lula. A minha pergunta é com relação à atuação do terceiro setor, né? Na verdade, o terceiro setor tem demonstrado cada vez mais, as ONGs, instituições sem fins lucrativos, atuações nas áreas de periferia, principalmente agora na pandemia. O que nós podemos notar, né, foi a grande atuação dessas instituições, né, para tentar diminuir o impacto, né, do coronavírus, né, nas comunidades, né? Então, diversos coletivos se mobilizaram sem recursos, sem ajuda, devido à demora de respostas, né, do poder público em estar atuando nesse momento, um momento tão importante, né, e de urgência, né, para salvar vidas da periferia. Então, essas instituições e coletivos têm feito um papel extraordinário. E eu gostaria de saber do presidente Lula, comentasse de que forma, né, o governo, o partido, de que forma a gente pode estar apoiando mais ainda essas iniciativas, esses coletivos que tanto faz e vem atuando em diversos territórios hoje no Brasil. Primeiro, sabe, é um prazer falar contigo. E obrigado pela pergunta. Eu queria começar dizendo o seguinte: quando eu era presidente da República, Érica, eu fiz 74 conferências nacionais. Todos os assuntos nesse país foram discutidos em conferências que eram realizadas primeiro no município, depois nos estados, depois ia para o governo federal. A gente fazia conferências com 2.000, 3.000 pessoas para definir a política pública. E o terceiro setor, ele sempre foi muito importante. Primeiro, numa geração de empregos alternativos para pessoas, sabe? Inclusive muita gente cadeirante que arrumava empregos em ONG, sabe? Que muitas vezes a empresa não queria contratar e a gente conseguia fazer com que várias entidades não governamentais conseguissem dar emprego para essa gente e mesmo empresários que eram mais democráticos ajudavam,
a contratar determinadas instituições para contratar pessoas terceirizadas e trabalhar. Mas eu queria te dizer uma coisa a mais, Eric. Não é possível a gente governar uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, um estado como o Rio, como São Paulo, se a gente não envolver a sociedade. Essa política de solidariedade, essas pessoas que vão para a rua distribuir alimento, que vão para a rua distribuir roupa, que vão para a rua distribuir remédio, que vão para a rua levar vacina, elas são extremamente necessárias, sobretudo pela ausência do Estado. O Estado não está presente na favela com escola, o Estado não está presente na favela com saúde, o Estado não está presente na favela com políticas de segurança, o Estado não está presente na favela com cultura, sabe? Então, são cenas e cenas de atividades que o Estado poderia estar presente, sabe? E que você não precisaria ver as pessoas trabalhando de graça, às vezes, que é muito trabalho solidário, esse trabalho feito por entidades não governamentais. Mas se o Estado assumisse a responsabilidade, eu acho que a gente teria, sabe, muito mais tranquilidade. Eu penso que, se eu conheço a Benedita da Silva e se eu conheço a disposição dela, ela deve fazer um governo no Rio de Janeiro com a participação comunitária, ajudando ela a desenvolver todas as políticas. O orçamento da prefeitura tem que ser feito pelas comunidades. A política cultural tem que ser definida pelas comunidades. A política de combate à violência não pode ser um soldado armado achando que vai resolver com bala. Não, a gente pode resolver com emprego, com educação, com cultura, com lazer. Sabe? É mudar o jeito de pensar. E eu tenho certeza que a nossa querida Benedita da Silva vai dar uma lição de como uma bisavó negra é capaz de cuidar do Rio de Janeiro como nunca nenhum branco cuidou. O nosso tempo está quase estourando, então eu vou pedir que, a partir de agora, as perguntas tenham 30 segundos e as respostas até 1 minuto. Sei que é difícil, mas a gente vai ter que se atentar a esse tempo para que todos possam perguntar e que eles possam também responder da melhor forma possível. A próxima pergunta é do Felipe dos Anjos, da FAFERJ. Boa noite a todos e todas, obrigado pelo convite. Aqui uma rápida introdução, apesar do tempo, principalmente presidente Lula. Presidente, nós fomos fundados em 1963 para lutar contra a ditadura militar. A FAFERJ não é um veículo de comunicação em si, faz parte do movimento de favela, e uma das nossas pioneiras foi Benedita da Silva, uma das que ajudou a fundar a FAFERJ. E a FAFERJ entrou nessa batalha da comunicação quando entendeu que a comunicação foi usada para dar o golpe na presidenta Dilma. O golpe houve a fase de comunicação, a fase midiática. A pergunta que vai para a Benedita é, companheira Benedita, como é que foi a passagem da Benedita, dos movimentos de favela, dos movimentos sociais, para a Benedita eleita a primeira mulher negra vereadora na história do Rio de Janeiro? Como era essa relação, como é que foi essa passagem da Benedita militante para a Benedita política? Voltou aqui, deu uma caída. É para dizer o seguinte, 1982, quando fui eleita vereadora, naquele momento, nós estávamos criando o Partido dos Trabalhadores antes, e havia uma mobilização da qual nós, do Rio de Janeiro, nos incumbimos de fazer as filiações nas favelas. Então, naquele momento, nós, junto também com o movimento de favelas, nós trabalhamos a questão, com o Comitê de Favelas, trabalhávamos a questão da criação de um partido, que seria o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, onde o favelado teria vez e voz. Foi assim, exatamente assim que começou, e aí nós chegou a primeira eleição do Partido dos Trabalhadores, me disseram, você vai ser a candidata. Aí eu dizia que não, mas era preciso, naquele momento, que alguém da comunidade fosse candidato, que a gente estava dizendo que o partido era dos trabalhadores, das trabalhadoras, que a gente ia ter vez e voz. E na hora de se colocar para a candidatura, ninguém gostaria, então
Foi aí que nós começamos a ter uma militância e consolidamos o Partido dos Trabalhadores. Porque a minha escolha não foi, tá bom, o partido precisa, você vai. Não. Nós reunimos todas as comunidades e colocamos todas as lideranças das comunidades para que essas lideranças que eram filiadas ao Partido dos Trabalhadores fossem escolhidas pela a comunidade para entregar na mão do Partido dos Trabalhadores e assim, essa que vai ser a nossa candidata. Quer dizer, não bastava estar filiada no Partido dos Trabalhadores. A gente estava filiada no Partido dos Trabalhadores, mas foi a comunidade que escolheu entre os filiados do Partido dos Trabalhadores quem iria representá-lo. E foi assim que Benedita saiu candidata em 1982 e foi a primeira vereadora negra favelada na cidade do Rio de Janeiro. Ótimo. Agora vamos abrir o terceiro bloco de perguntas e eu quero aqui, mais uma vez, salientar a importância dos jornalistas se aterem ao tempo. O tempo foi reduzido, o nosso tempo está estourado, então os jornalistas agora terão 30 segundos para formular a sua pergunta. E quem abre esse terceiro bloco é o Anderson França, do Coluna de Terça. Anderson, está aí? Estou aqui. Boa noite, presidente. Pode formular sua pergunta, Anderson. 30 segundos, tá? O nosso tempo está estourado. Primeira coisa é dizer que o povo do Rio de Janeiro tem um compromisso de votar em Benedita domingo. Se você está vendo a gente, você está acompanhando isso aqui, você tem um compromisso de eleger uma mulher preta de periferia no próximo domingo. A gente não tem nenhum outro argumento para passar esse domingo sem votar em Benedita. As eleições no Rio de Janeiro vêm sendo há mais de 30 anos, sempre pessoas brancas, e hoje a gente tem a oportunidade de votar em Benedita e botar uma pessoa que, além de ser mulher preta de periferia, tem experiência política. Presidente, a minha pergunta é muito simples. A gente precisa retomar a democracia e, mais que isso, retomar a sanidade mental na política. Por isso que a eleição de Benedita e de vereador e de esquerda começam esse processo de retomada até 2022. Anderson, companheiro, desculpa, eu vou pedir para você ser mais rápido. O seu tempo já estourou, a gente está com o tempo estouradíssimo aqui. Pedir para você formular logo, fazer sua pergunta mais direta aí ao presidente. Lula, é o seguinte, 2022 é o futuro. E como, Lula, a gente consegue construir uma esquerda que pense o futuro, uma frente ampla e unificada, pensando em companheiros como Boulos, Manuela, os companheiros do PT, que olhem para o futuro e você nos ajude nessa transição de futuro. Anderson, veja, primeiro, todo mundo tem o desejo de construir frente ampla. Eu poderia te lembrar as eleições de 89, as eleições de 94, as eleições de 98, as eleições de 2006. Todas elas a gente tentava construir frente ampla, sem querer impedir que os partidos tivessem candidatos. Eu lembro que em 89 não queria que o Lula fosse candidato, porque eu era um simples metalúrgico, não tinha nenhuma chance. E as pessoas ficavam perguntando que eu tinha que fazer um voto útil, apoiar o Brizola. Ou seja, eu fui candidato, terminei indo para o segundo turno e o Brizola não foi. É muito importante que a gente tenha noção por que os partidos têm que lançar candidatos. Se você fosse candidato de um partido político a prefeito, Anderson, você teria a chance de colocar o seu programa, de conversar com a sociedade e, quem sabe, você fosse o candidato que fosse disputar o segundo turno, aí você tem chance de fazer uma aliança muito grande. Veja, eu adoraria estar uma aliança com o PSOL agora no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e outros estados, mas é normal que o PSOL queira ter candidatos, que o PT queira ter candidatos. Eu acho que em 2022, se você olhar o quadro político, já tem vários candidatos. Quem está com muita dificuldade é a direita, que a Globo está procurando o Luciano, a Globo está procurando o Dória, a Globo está procurando o Moura, a Globo está procurando não sei quem, porque o Bolsonaro, como é extrema-direita e é a fita da ignorância do país, não serve para ela. Eu vou te garantir uma coisa, Anderson, se depender do PT e depender de mim, a gente vai ter uma aliança de toda a esquerda.
Agora, o que as pessoas não podem achar é que o PT não pode ter candidato, porque como é que pode o maior partido não ter candidato? Mas se tiver gente em condições de disputar melhor do que o PT, não tem problema nenhum. Eu gostaria que o PSOL tivesse apoiado a Benedita no Rio de Janeiro, porque a Benedita foi vice do Freixo enquanto ele era candidato. Mas não foi possível, paciência. Tá? Eu vou trabalhar com a hipótese de que a gente faça qualquer esforço para não deixar que o símbolo do milicianismo possa continuar governando esse país. O Brasil pode não precisar do Lula, pode não precisar da Benedita, mas ele não precisa de uma figura grotesca como o Bolsonaro governando o nosso país. Muito bom. O segundo jornalista a realizar a sua pergunta no terceiro bloco é André Fernandes, mais uma vez. É um trabalho chato, pessoal, mas assim, se estender além dos 30 segundos, eu vou ter que cortar o microfone. Então, vamos nos ater ao tempo. Nosso tempo já está estouradíssimo. Então, André Fernandes, 30 segundos aí para formular a sua pergunta. Bené, a senhora é autora da Lei Aldir Blanc, junto com a Jandira Fegali, que é a relatora, lei que está distribuindo 3 bilhões para a cultura no nosso país. Se eleita para a prefeitura, como prefeita da cidade do Rio de Janeiro, como a cultura nas periferias e nas favelas será tratada? Tem alguma marca diferenciada para essa área? A cultura na favela será tratada da mesma forma que se trata no asfalto. Primeiro, fazer parte o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura. Esses projetos que nós temos, de ponto de cultura, cultura viva, lona culturais, manifestações culturais das nossas comunidades, que vão desde a questão do carnaval, criando essa indústria. Também é importante investir na cultura nas nossas comunidades, por exemplo, com a nossa juventude. Nós temos várias modalidades de cultura nas nossas comunidades e que precisamos investir nessa cultura dentro da comunidade, porque é ela que faz o movimento turístico, dá dinheiro para a prefeitura. Por exemplo, nós temos a indústria do carnaval. Então, o carnaval está colocado no calendário da cultura e ele tem que estar no calendário da cidade como sendo uma atividade da qual a prefeitura tem que ter responsabilidade. Também os outros eventos que as nossas comunidades promovem. Promove show, nossas comunidades promovem escola de dança, que não é só escola de samba, Os nossos meninos pintam, os nossos meninos dançam, os nossos meninos produzem na área digital, têm uma criatividade tremenda. Então, cultura é importante que a gente cuide para que a cidade evolua. Então, não tem essa de que vai ter uma cultura separada, diferente, não. O que nós vamos, sim, a prefeitura vai assumir a cultura da cidade do Rio de Janeiro. E cultura não é só, como a gente diz, não é só o lazer. Nós temos cultura de rendimento, no qual nós temos grandes artistas aí, grandes pintores, nós temos museus comunitários que a cidade não conhece. É preciso que as pessoas conheçam essa grande produção. Dentro da nossa questão de economia solidária está incluída a questão da cultura. Vocês me ouviram? André, não, seu áudio não saiu, André, pode repetir, tá, desculpa, perdão. Então, para agilizar rapidamente aqui, que o nosso tempo encontra-se estouradíssimo, né? Para dar continuidade ao terceiro bloco de perguntas,
perguntas uma atrás da outra, subsequente. Eu chamo aqui a Gracilene Firmino, Fala Rocinha, e o Zen Ferreira, do Penha Notícias do Rio, tá? A Gracilene faz a sua pergunta e o Zen faz logo em seguida, tá? Para a gente agilizar o tempo, encontra-se estouradíssimo. E mais uma vez eu vou pedir, se atenha ao tempo para formular suas perguntas nos 30 segundos, por favor. Tá bem, mais direta, mais rápida. Eu queria saber do presidente Lula qual que ele acha a principal proposta para infraestrutura dentro da favela. Você se preocupa com muitas enchentes, deslizamentos. Qual que é? A gente teve um PAC, mas ainda não foi finalizado, para infraestrutura. O que é que tem que ser feito em infraestrutura? Agora é você, Zen. Pode fazer sua pergunta, Zen. Eu queria fazer a pergunta para o presidente Lula, rapidinho. Sobre a questão do crack no Brasil. É uma doença que, com certeza, é uma droga que contaminou o Brasil inteiro. O que pode ser feito para combater sobre o crack? A exterminação do crack, que destrói famílias, transforma a pessoa em verdadeira fábrica de fazer mendigo. Obrigado, Zen. Primeira, Gracilene. Gracilene, eu tenho um orgulho, você não tem noção do orgulho que eu tenho de ter feito o PAC no meu governo. Porque o PAC foi a mais produtiva, a mais consolidada política de investimento em infraestrutura desse país, que envolvia obras federais, obras estaduais e obras municipais. Você não sabe o orgulho que eu tinha de fazer com que as empresas que contratassem uma obra no Rio de Janeiro, ela fosse obrigada a contratar trabalhadores da comunidade para trabalhar no PAC. A quantidade de pessoas que eu encontrava morando em favelas com macacão dizendo, com escrito PAC, e as pessoas orgulhosas. Tem um bandido muito famoso no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: quem mais estimulou a minha organização foi o Lula, porque eu perdi mais de 20 homens porque foram tudo trabalhar no PAC. É isso que eu falo, é que o investimento em infraestrutura tem que passar, sabe, pela mão do povo. O que o povo quer que seja feito na comunidade? Sabe, às vezes uma captação de esgoto, sabe, é uma coisa tão importante que muitas vezes a gente não dá valor. E a gente tem que fazer envolvendo o pessoal da comunidade. Nós precisamos gerar empregos na comunidade, sobretudo para que a gente tenha a perspectiva de fazer com que o nosso jovem bem formado possa ter emprego. Então, eu acho que o PAC foi uma coisa extraordinária. Eu duvido que em algum momento da história desse país, eu vou dizer assim, nunca antes na história do país, um presidente da República colocou no Rio de Janeiro a quantidade de dinheiro que nós colocamos para fazer obra de infraestrutura no Rio de Janeiro. E esse é o que eu queria falar, Gracilene. E ao Zé, o problema da droga é que a gente, antes de pensar como combater a droga, a gente tem que pensar como cuidar do povo. A gente tem que fazer um estudo profundo para saber qual é a origem que o cara vai para a droga. Por que o cara vai para o crack? Por que o cara vai... Sabe, tem uma origem nisso. E a origem, muitas vezes, é da responsabilidade do próprio poder público, que não dá para a sociedade a estrutura necessária para não cair nessa. As pessoas estão desesperadas, o cara não tem emprego, o cara, sabe, não tem comida em casa, o cara não tem perspectiva de vida, o cara se apega a qualquer coisa. Então eu acho que fica muito cômodo a direita dizer, não, bandido bom é bandido morto, vamos matar os caras que fumam crack, que eles ficam violentos. Ninguém fuma crack só porque gosta. Afinal de contas, a droga é tida como, sabe, boa porque faz uns efeitos de curto prazo na mente das pessoas. Mas então eu acho que nós precisamos começar a cuidar. Por quê que tal pessoa começou a usar crack? Talvez o defeito esteja antes e não depois do crack, porque depois do crack ele já é o dependente que precisa do Estado cuidar dele com muito carinho. Eu acho que nós precisamos mudar a nossa política de enfrentamento do crack. Eu não vou dizer a palavra de combater, não. Porque quando a gente fala combater, a polícia pensa que é matar. Não, é como a gente vai tratar a política de enfrentamento, a cura da pessoa que é dependente químico. Pessoal, nós chegamos agora ao nosso quarto e último bloco. Eu vou pedir para a Bárbara Nascimento, do Portal das Favelas, e Vanderlei, da Rádio Estilo Livre FM, fazerem a pergunta de uma vez.
30 segundos, por favor, e para depois a Benedita e Lula responderem em até 1 minuto. Bárbara, sua vez. A pergunta é para a Bené. No programa de governo, a senhora fala a respeito da moeda social como forma de gerar renda e entusiasmar a economia em territórios periféricos. Gostaria que a senhora falasse mais a respeito dessa moeda social, como ela funcionará. Bom, a moeda social, ela vai fazer com que a economia gire na favela e, com isso, ela aumenta o emprego. É um cartão que nós iremos complementar aqueles que já têm o Bolsa Família. Nós vamos complementar um valor de R$100 para esses que já têm Bolsa Família. Aqueles que não têm o Bolsa Família, que também vão ter o Bolsa Família no valor existente hoje, e mais o acréscimo de R$100. Só que esses R$100, esse acréscimo, só vai poder, esse recurso, ser gasto na comunidade. Então, a moeda, vamos dizer assim, a moeda é a moeda Rocinha, moeda carioca Rocinha. Só vai poder ser usada, esses R$100 de moeda, na Rocinha. Não vai poder ser em outro lugar, né? E isso vai fazer com que você fortaleça o comércio local. E isso é inspirado em Maricá, que funciona muito bem a moeda Muvuca. Essa moeda Muvuca faz com que gire esse capital no território e dali essas pessoas depois vão poder, acumulando lá um percentual, criar um fundo. E desse fundo, então, cria-se o Banco Popular e começa a emprestar dinheiro com taxa zero para a própria comunidade, para a população. Mas, para não complicar, né, a moeda Muvuca é isso. Você tem um cartão no valor de R$100 que você vai gastar na sua comunidade para fazer o capital girar, aumentar lá, né, a sua produção, daquilo que você estiver vendendo na comunidade, e, com isso, você pode empregar até mais uma pessoa e ampliar o seu negócio. Wanderley, Rádio Estilo Livre, sua vez de perguntar. 30 segundos. Bom, o nosso presidente aí, Lula, nosso país foi enganado com aquilo que o povo gostaria de ouvir, né? Que acabaria a corrupção, reduziria a criminalidade e que a Lava Jato teria também a sua autonomia. E, no entanto, nós não vimos nada disso acontecer, e o que temos visto aí é o crescimento muito maior da criminalidade, principalmente da milícia, né, que está dominando a cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber do nosso presidente o que ele tem a dizer sobre isso, esse crescimento aí dessa... Wanderley, deixa eu lhe falar uma coisa. O combate à corrupção é uma coisa que está na alma de 210 milhões de brasileiros, é uma coisa que está na alma de 7 bilhões de seres humanos. O problema é que a Lava Jato ela não foi construída para combater o crime. Ela foi construída e se criou uma força-tarefa, um juiz como Moro, para montar uma quadrilha. Uma quadrilha que agisse politicamente para destruir o PT. O que eles fizeram no Rio? Você sabe quanto desemprego a Lava Jato criou? 3 milhões e meio de desemprego. Você sabe qual é o rombo financeiro no PIB? 2,5% do PIB. É mais de 50 bilhões de prejuízo à nação. E aí eles passaram, com o apoio da Rede Globo de televisão e do meio de comunicação, a vender a ideia de que no PT só tinha criminoso, só tinha bandido, e que era preciso acabar com todo mundo, e na verdade, não combater a corrupção. Porque você veja uma coisa, todas as pessoas que fizeram delação estão ricas porque fizeram um acordo. Eu roubei 30, devolvo 15 e eu fico com 15. Eu roubei 100, devolvo 50 e eu fico com 50. Veja se tem algum delator morando em favela. Veja se tem algum morador morando na minha casa, minha vida. Veja se tem algum delator morando pobre. Todos eles ficaram ricos. E ainda a Força Tarefa queria pegar, num acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 2,5 bilhões de reais para fazer um fundo para Dallagnol.
Veja, porque você pode combater a corrupção, o companheiro Vanderlei, e você pode prender o dono de uma empresa. O que você não pode é acabar com o emprego. Você quer prender o dono da Odebrecht, prenda, mas deixa o trabalho dos trabalhadores trabalhando. Você quer fechar o estaleiro, prenda o dono do estaleiro, mas deixa o estaleiro produzindo. Quem é que pagou o pato? 3,5 milhões de trabalhadores. A minha tarefa agora, Vanderlei, é provar que o Moro é mentiroso. A minha tarefa é provar que o Delanhol era quase que uma quadrilha, que era a força-tarefa de Curitiba. Por isso é que eu fico todo dia desafiando eles, e você pode ter certeza que eu estou muito mais de bom humor do que eles, porque eu sei que eu sou inocente, e eles não têm garantia da inocência deles. Por isso, meu caro, pode ficar certo que na história da humanidade, toda vez que teve um governo que tentou fazer política para o pobre, ele foi afastado. E a denúncia era uma só, corrupção. Foi assim que levaram Getúlio Vargas à morte. Tá? Se o povo tivesse defendido o Getúlio quando ele estava vivo, ele não teria se matado. Se aquela passeata, depois que ele morreu, tivesse sido feita quando ele estava vivo, ele certamente não teria se matado. Então, a história vai nos ensinando. E essa Operação Lava Jato é obra e prima de uma criação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tentar pegar o petróleo da Petrobras, para tentar destruir as empreiteiras brasileiras e para tentar destruir a indústria naval que nós estávamos recuperando no Brasil. Agora nós teremos a pergunta de Érica Alves, Conexões Periféricas, e Felipe dos Anjos, Federação, Associação das Favelas do Rio de Janeiro, a FAFERJ. 30 segundos para a pergunta e as respostas, por favor, se atentem a 1 minuto. Então, a minha pergunta vai para a Benedita. Na verdade, também é um apelo, né? Eu sou militante do pré-vestibular comunitário, né? Em diversas comunidades hoje, o pré-vestibular significa democratização do acesso à universidade, e nós, com muita luta, né, diversos fóruns, nós conseguimos, né, aumentar, né, que amplia, né, a questão de mobilidade, amplia o passe livre, né, para estudantes, né, de pré-vestibulares comunitários. Só que há 2 anos o Crivella não regulamentou, né, e eu queria saber da Benedita, né, se a gente pode contar com esse apoio, com apoio da prefeitura para que regulamente, né, o passe livre dos estudantes de pré-vestibular. E outra coisa também é que nós utilizamos, diversos núcleos de pré-vestibular utilizam escolas públicas, né, para funcionar o projeto. E eu queria saber se a gente também pode contar com esse apoio da Benedita para fortalecer, né, esses núcleos que funcionam hoje em espaços públicos, né, com voluntários, e que vem fazendo grande diferença hoje na formação e no acesso à universidade. Com certeza. Oi, Érica, com certeza. Isso está dentro do fortalecimento, né, do desenvolvimento da educação na comunidade. O pré-vestibular é essencial. A gente já tem uma experiência feita com a Educafro e nós queremos dar continuidade para que todas as comunidades, não é só uma comunidade, que a gente possa ter uma formação, né, de professores e professoras da própria comunidade que possa levar esse pré-vestibular. E que as unidades escolares do município, que elas estejam disponibilizadas, né, em horário que a gente dê para atender quem trabalha durante o dia e quem trabalha durante a noite. A gente vai pensar como você possa ter uma sala na qual ela sirva como apoio para esse pré-vestibular. A outra é a questão de ter uma sala digital nas comunidades. É muito importante, já que nem todo aluno tem equipamento suficiente na sua casa para um ensino à distância, alguma coisa mais sofisticada. Então, nós vamos criar em cada comunidade uma sala digital. Aí você vai ter os computadores, vai ter lá os tablets, o que é necessário para isso. Então, pode contar, e com o passe também. Se a depender da regulamentação ou de sancionar, eu não sei
né? Eu realmente não sei se está ainda na Câmara de Vereadores e falta o prefeito sancionar, não vi. Já foi aprovada. Se já foi aprovada, com certeza este é um compromisso que assume. Obrigada, candidata. Vou pedir aqui, então, agora o Felipe, é o nosso última pessoa a perguntar, né, nesse bloco. Última pergunta da live. Felipe, por favor, sua pergunta para o presidente Lula. Presidente, uma honra poder falar com o senhor. Presidente, acho que o que a gente viu aí no mundo foi a polarização política, né? A polarização da política, ela está acontecendo, é um fenômeno mundial. Essa polarização tem empurrado as pessoas ou para a direita ou tem afastado as pessoas da política como um processo para transformar o nosso país. Como é que o senhor como bom vascaíno, sabe que o Vasco é o time da virada, como a gente faz para virar esse jogo, tirar um pouco essa polarização, pacificar e trazer as pessoas para o nosso campo para o debate racional? Obrigado pela pergunta. Graças a Deus você fez a pergunta, porque eu queria te dizer uma coisa muito sincera. Sempre houve a polarização. A torcida do Vasco e a do Flamengo nunca se entenderam no dia do jogo, sabe? Mas quando terminava o jogo, as pessoas voltavam para a mesma comunidade e eram amigos, às vezes se encontravam no bar tomando uma cervejinha. No mundo inteiro, a política é polarizada. Os democratas, os republicanos, os socialistas e os conservadores na Europa, mas as pessoas viviam dignamente nas suas divergências. O que acontece é que começou a ser estabelecida uma política de ódio. E vamos ser francos, a Globo ela foi, em grande parte, a estimulante do ódio nesse país. Olha, você podia entrar num bar no Rio de Janeiro, você poderia encontrar gente do DEM, gente do PP, gente, sabe? Você se cumprimentava como um ser humano civilizado. Passaram a vender o ódio e a vender, no caso, a esquerda, e dentro da esquerda do PT, como uma coisa maligna. Sabe? A ponto de um cara como o Chico Buarque ser ofendido no restaurante por um lumpen, por um cidadão que é um miliciano. Porque um cidadão que presta, um cidadão que é responsável, ele não fica provocando ninguém. Então, esse ódio que está desestimulado faz parte disso, faz parte da destruição da política. Porque depois da política vem Bolsonaro. Depois da política, sabe, vem Mussolini. Depois dessa política maluca, vem o Hitler. Ou seja, então, como é que nós vamos vencer isso, Felipe? Com muita disciplina, com muito discurso, em que prevaleça a paz, prevaleça o amor, prevaleça a ideia da convivência democrática na diversidade. Eu não preciso ficar xingando o Malafaia, eu não gosto dele. Sabe, eu não preciso ficar xingando ele. Eu não gosto de um pastor que fica oferecendo grão de feijão para curar coronavírus. Sabe? Mas eu não preciso ficar xingando ele, eu tenho que debater com ele. Se o cara não gosta do que você fala, porque você está com o chapéu do sem terra, o cara pode até não gostar de você, mas ele tem que te respeitar, porque é uma opção tua. Esse ódio foi disseminado pelos meios de comunicação, porque interessava destruir a política, e nós temos que recuperar isso. Porque eu não acredito que tenha saída para o Brasil e para nenhum país do mundo fora da política. O ódio que você está vendo aqui, você viu na eleição americana. O Trump não quer aceitar o resultado, o Trump está mandando a turma dele se armar. Sabe? Quando você tem um país em que o governo manda comprar revólver, manda comprar carabina, manda comprar rifle e metralhadora, ele deveria estar dando livro de graça para as pessoas, oferecendo oportunidade de emprego, oferecendo vaga na universidade. Quando a gente fizer isso, meu querido Felipe, a gente vai restabelecer a dignidade e a honradez de sermos uma sociedade civilizada, em que eu possa ter divergência de você e te abraçar, sabe, e sair com a mesma divergência, mas amigos, não somos inimigos. E isso, sabe, o Bolsonaro se aproveitou muito. O Bolsonaro se aproveitou tanto que ele nunca trabalhou na vida, ele saiu expulso do Exército, já foi vereador, 28 anos de deputado e conseguiu passar a ideia que não era político. Elegeu todos os filhos, colocou um filho para brigar com a mulher e disse que não é político. Fez caixa doida aí, a caixinha na Assembleia e disse que não é corrupto. Tem um patrimônio, sabe, que eu acho que ninguém do PT tem igual e disse que não é corrupto. É isso. Os meios de comunicação ajudaram a construir e nós demoramos para combater. A verdade é essa, Felipe. Nós ficamos recuados um tempo
e somente depois é que nós levantamos a cabeça. Então, eu tenho certeza, querido Felipe, que a gente vai vencer. Eu tenho 75 anos, mas eu quero viver o suficiente para recuperar a democracia no meu país, para que você e teus filhos vivam num mundo melhor, mais civilizado, com muito amor e com muita paz. Bem, encerrado aí o quarto bloco de perguntas feitas pelos jornalistas, esse encontro histórico que contou com a presença aqui de vários veículos de comunicação que representam as favelas e contou também com as presenças do presidente Lula e da candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Eu quero desde já agradecer a todos e a todas que passaram pela nossa live. É importantíssimo que você venha compartilhar essa live para que nós venhamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Já que o nosso tempo encontra-se estourado, eu quero passar a palavra para o maior e melhor presidente da história do Brasil, para suas considerações finais, o nosso eterno presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, André... Eu posso quebrar um pouco. Eu quero falar antes das considerações finais do Lula. Quebra, Bené, pode quebrar. Então, está quebrado. Eu quero agradecer a todas, quero agradecer a todos. Foi muito importante, mas quero dizer a vocês de que eu tenho recebido muito carinho, mas muito carinho mesmo. As pessoas querem mudança para a cidade do Rio de Janeiro e eu tenho a certeza que a minha candidatura é uma candidatura que expressa a vontade de muitas vozes caladas, de muita gente da minha idade, que não aguenta mais com as coisas que têm acontecido na cidade do Rio de Janeiro e alguns que não encontram forças para reagir. E, nesse momento, a nossa campanha, eu quero dizer isso para o Lula, a nossa campanha tem expressado isso, Lula. As pessoas da minha idade e até de 90 anos, como vi hoje uma senhora correndo para poder vir falar comigo, para poder ficar lá com a nossa bandeira de 90 anos. E as pessoas dizendo, não tenho idade para votar, mas eu vou votar. Isso, Lula, é um negócio que muito sério mesmo. Então, essa campanha é uma campanha que a gente precisa convencer as outras pessoas de que nós não estamos para derrubar uma ou outra pessoa. Nós estamos para dar à cidade do Rio de Janeiro mais unidade, mais oportunidade. Oportunidade para nossas crianças. As crianças têm vindo, abraçando, fazendo as reivindicações dela, uma coisa linda. A juventude vem também, os desempregados vêm. É assim uma sucessão de demandas colocadas pelos seres humanos da cidade do Rio de Janeiro que, Lula, eu nunca tive, durante todo esse período que você e outros me convenceram de sair candidata, eu nunca tive tão feliz como eu estou agora. Nesses dias. Eu tenho sido, assim, muito abençoada. Eu estou vendo o meu povo, eu estou vendo as pessoas que mais necessitam, eu estou vendo as nossas crianças, tudo com uma esperança e uma expectativa muito grande. É por isso que eu quero te agradecer, Lula, por ter me dado essa oportunidade, né? E agradecer a vocês que estão conosco, acompanhando essa live, e vocês também que continuam, né, com o poder da informação, que nos ajude. Daqui a pouco, a gente tem total condição de ir para o segundo turno. Não é uma questão só da Benedita, mulher negra, e a enfermeira Rejane, mulher negra, também deputada estadual, Benedita, deputada federal. Não é isso, gente. Está em jogo, sabe, uma população, está em jogo uma multidão que não tem condição hoje de levantar a sua cabeça, dada a sua precariedade de vida. E nós não podemos ignorar isso na nossa cidade. Nós não podemos ignorar. Eu sei que a gente vai governar para a cidade inteira, mas a gente tem que chamar aqueles que têm um pouco
para vir conosco, para somar com aqueles que nada têm. É dessa forma que a gente vai chegar no segundo turno, que a gente vai ganhar as eleições e que a gente vai governar a cidade do Rio de Janeiro. Por isso, converse com seus amigos, suas amigas, converse com o seu vizinho, converse, não pergunte quem as pessoas votaram no passado, se votou em fulano ou ciclano, mas dê a elas e a nós também uma oportunidade de ter uma nova prefeitura, uma prefeitura do orçamento participativo, uma prefeitura de participação da população, de fortalecimento dos nossos conselhos, dos nossos profissionais, seja da educação, da saúde, de mais oportunidade de emprego que nós estamos precisando gritante na nossa cidade. Então, em nome de todas essas coisas, e em nome também da minha alegria, do meu prazer de estar ainda com 78 anos, podendo ainda me colocar de pé, agradecida a Deus de estar com toda a força e toda a energia. Lula, eu não estou com a sua energia que você vive propagandeando por aí, mas, olha, estou batendo um bolão, estou ficando todo mundo para trás, está todo mundo caidaço uma hora dessa, e eu estou lá, vamos embora, mas é mesmo, eu botei o coração, viu, gente? Botei o coração nos pés e na cabeça, e a gente vai chegar lá. Por isso, meus agradecimentos ao Lula, muito, muito, que eu te amo de paixão. Pitanga está ouvindo, está sabendo também, né? Então, está tudo em casa, né? E eu quero dizer para vocês também muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, André, obrigada, Dandara, por estarem aí conosco. É isso. Muito obrigada pelas suas palavras, Benedita. Agora, então, eu vou passar a palavra ao ex-presidente Lula para ele fazer suas considerações finais e a gente poder encerrar aqui essa live maravilhosa de hoje. Dandara e André, você sabe que eu fico sentido porque a gente já poderia ter conversado tantas outras vezes e a gente não pode deixar para conversar apenas no momento eleitoral. Lamentavelmente, a gente vem descobrir que as pessoas existem em determinadas circunstâncias. Nunca ninguém me propôs, Lula, vamos fazer uma live com tanta gente de favela, de coisa no Rio de Janeiro. Nunca, sabe? Então, possivelmente, eu não soubesse que muitos de vocês existissem, muitos de vocês achavam que era muito difícil o Lula dar uma entrevista. Então, eu penso que essa live que a gente está fazendo agora é um compromisso seguinte: quando vocês precisarem, independentemente de época eleitoral, dependendo do assunto que vocês precisarem, que eu possa conversar com vocês, eu quero me colocar à disposição de vocês. Porque isso é uma lição de vida que a gente aprende. Existe muita gente boa, além daquelas pessoas que a gente já conhece. Então, como eu acho que vocês são pessoas que só fazem o bem à democracia, que só fazem o bem na defesa do povo brasileiro, eu quero agradecer de coração, essa entrevista que vocês fizeram. E queria dizer para vocês que quando eu tentei convencer a Benedita a ser candidata a prefeito, é porque eu não podia ver, sabe, no momento em que o povo negro desse país está brigando pela sua afirmação, sabe, no momento que a gente está vendo nos Estados Unidos a polícia branca sufocar com bota e com joelho na garganta de gente negra, honesta e trabalhadora, a gente não pode perder a oportunidade nesse país de colocar toda a força que a gente tem para que a gente possa fazer com que as pessoas que nunca tiveram vez e nunca tiveram voz nesse país pudessem falar. Então, eu falei para a Benedita, você não tem o direito de parar de fazer política, Benedita. Eu acho que você deveria se vingar da elite branca que em 92 inventou os arrastões para não deixar você ter prefeita, para eleger o Zé da Maia. Eu acho que você agora, Benedita, deveria ser candidata. Agora que você está pensando em se aposentar, não se aposente. Você sabe que a gente, quando se aposenta, Dandara e André, a gente, às vezes, morre de tédio. Sabe? A gente fica sem ter o que fazer, não tem... Então, é o seguinte, tem que ter muita tesão pela vida. Tem que ter muita energia pela vida. E eu acho que a maior tesão pela vida é a causa. É uma causa.
E a causa de defender o povo pobre, negro, trabalhador do Rio de Janeiro é a tua causa, Bené. É a tua causa. E nós temos a obrigação de construir a narrativa para fazer as pessoas compreenderem. Sabe, é preciso parar. Nós estamos vivendo um momento em que a pessoa acha que bom é ser sargento, bom é ser tenente, bom é ser general, bom é ser major para ser candidato, bom é ser delegado, bom... Sabe, vamos pegar a história dessa gente para a gente saber se essa gente tem o direito de que vota o povo. Não basta ser pastor, sabe, dizer que é homem de Jesus, não. É preciso saber qual é a prática de vida dessa gente. E eu sei qual é a tua prática de vida, Benedita. Eu conheço. Conheço filha, conheço filho, conheço neto, conheço bisneto, conheço marido, sabe? Então, Bené, é o seguinte, querida, eu acho que você vai ganhar essas eleições. Mas a única luta que a gente perde, Bené, é aquela luta que a gente não tem coragem de fazer. Por isso é que eu comecei chamando Bené, é a minha Mandela do Rio de Janeiro. Porque é importante lembrar que o Mandela também saiu depois de quase 30 anos na cadeia, cansado, com uma certa idade, e ele teve força para levantar a moral da tropa dele em África do Sul, virar presidente e fazer com que os negros pudessem voltar a governar aquele país. Bené, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita gente negra, muita gente nordestina, muita gente que já no século passado, sabe, na época da vacina, foi expulsa da cidade para ir para a periferia, para ir para o morro. Porque o povo não escolheu ir para o morro, morar na favela. O povo foi tocado do centro para poder ir para o morro. O povo não encontrou local no centro. Todo mundo gostaria de morar num lugar plano. Se fosse plano e perto da praia, ainda melhor. Mas acontece que os ricos se apoderaram de tudo. Então, Bené, olha, você tem uma causa. A tua causa é o povo negro do Rio de Janeiro, é o povo trabalhador do Rio de Janeiro, são as mulheres negras do Rio de Janeiro, são as mulheres que são violentadas todo santo dia com gesto, com prática, com encostamentos em trem, em metrô, em ônibus. Bené, você, na verdade, simboliza um pouco a redenção da mulher negra na vida política desse país. Por isso eu quero pedir que Deus te ajude, que você tenha força, não desanime nunca, Bené. Não desanime nunca, Bené. Você tem que tirar a palavra desistir, sabe? Nós não podemos desistir nunca. Desistir jamais, Bené. E eu acho que você, aos 78 anos, está parecendo uma menina de 18, Bené. Então, sabe, eu acho que o Pitanga tem orgulho de você e acho que o povo do Rio vai ficar, sabe, orgulhado de você. Ô, gente, em 92, muitos de vocês não eram nascidos ainda. Eu fui fazer a campanha com a Benedita nos morros do Rio de Janeiro. Olha, essa mulher era uma verdadeira deusa no Rio de Janeiro. Essa mulher, por onde ela passava, arrastava uma multidão de mulheres, de crianças, sabe? E por isso a Globo e a elite carioca não deixaram, porque acha que o Rio é o cartão símbolo do Brasil, não pode ter uma negra, não pode ter um negro. Então, Bené, você é mais do que uma negra. Você é uma mulher corajosa, uma mulher que soube criar sua família, que soube criar seus filhos, que deu dignidade. E é isso que vale para o povo do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o povo do Rio de Janeiro e que domingo eles votem na Benedita da Silva para a prefeita, porque eu acho que haverá uma compensação, sabe, divina para o povo do Rio de Janeiro com a eleição da primeira negra prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Aí sim, o Rio vai poder ser chamado de cidade maravilhosa. Um beijo, companheiros e companheiras, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado por vocês existirem e obrigado, Benedita. Obrigado pela sua grandeza. Um beijo. Beijo. Olha, o público que está assistindo a gente tem pedindo muito política com amor. E, Bené, você praticamente em todas as agendas externas, assim, né, tem cantado muito, com muita alegria, com muito amor. Qual é a música que a senhora gostaria de encerrar essa live? Eu tenho cantado assim, eu não estou sabendo. Foi uma surpresa. Lindamente. Oh, que maravilha. Mas eu ouvi Mangueira, seu cenário é uma beleza. Aí, tá vendo? O André já está cantando aí, o André Fernandes. Você, Bené. Uma música.
Não, mas olha, eu não vou cantar, estou sem voz para isso, e eu só faço isso assim quando isso surge. Mas eu quero dizer assim, muito em forma de oração. Bené, só um dado. Eu estava em Hamburgo. Eu estava em Hamburgo com a Benedita da Silva. Já faz uns 20 anos isso. E estava o nosso poeta de Manaus. Sim. E a nossa querida Benedita cantou lá. Ela fez um show em Hamburgo. Portanto, guarda a tua voz para cantar na tua vitória. Tá vendo? Falou um sábio. Falou, né? Olha, gente, que muita força para vocês, muita garra para vocês, muita energia, muita mesma, mas, por favor, no dia 15, vote 13. Bota a fé que dá. Muito obrigada, Benedita, obrigada, presidente Lula, e obrigada a todos que acompanharam essa live, todos os jornalistas que participaram também aqui com a gente. Eu também quero agradecer aqui ao André, que foi meu parceiro nessa live de hoje. Uma boa noite para todos e todas.